Educação. Começou as aulas dos pequenos e uma preocupação dos pais volta à tona: o peso que as crianças carregam nas mochilas para a escola. Veja agora dicas de como não prejudicar a coluna das crianças. O retorno das aulas traz à tona um problema conhecido pelos pais de alunos pequenos: mochilas pesadas carregadas diariamente pelas crianças. Esse peso em excesso pode trazer consequências. Quando a gente fala em cima de peso, de mala, a gente está falando de alguma coisa que vai piorar, na maioria das vezes, um fator genético hereditário que essa criança já tem. Se ela já tem um padrão que vai levar para uma deformidade na curva, uma escoliose ou uma cifose, no caso mais específico, você, com o uso da mala, desse peso, você pode intensificar essa má postura e terminar tendo ou um problema estruturado, que é uma piora nas curvas da coluna, ou eventualmente um problema postural. As escolas já se atentaram para o problema e buscam algumas soluções para que a mochila deixe de ser literalmente um peso na vida escolar das crianças. A escola trabalha com os pais orientando desde que bolsa deve comprar, que bolsa a criança deve levar para a escola e o que deve ter dentro da bolsa, pensando que essa criança precisa ter um bem-estar, não sobrecarregar, não ter um sobrepeso no que ela vai encaminhar para a escola. Dentro da bolsa, o menos possível. O que é que tem que ter? A agenda, certo? Que é primordial para que é a comunicação da família com a escola, e os objetos que vão fazer parte daquele dia. Os pequenos ainda não possuem maturidade óssea para tanto material que carregam diariamente de casa para a escola. Ela está em formação, toda a parte ligamentar, toda a parte muscular, parte óssea, está tudo em formação. Então você jogar um peso muito grande nas costas dessa criança, pode ser que termine fazendo aqueles distúrbios da curva da parte óssea ficar um pouquinho diferente. Então anote as dicas para não deixar seu filho sofrer com dores na coluna. Dê preferência a mochilas com rodinhas, elas distribuem o peso melhor. Para não causar dores, a mochila só deve ter até 10% do peso da criança. Trabalhe em parceria com a escola para levar apenas os livros necessários para o dia. E a lancheira deve ser levada fora da mochila. Todos os materiais ficam na escola para também dar uma abertura maior para a professora para trabalhar a interdisciplinaridade. Então ela pode, dentro de uma aula de português, estar lá no horário, ela pode pegar um livro de história, o livro didático. E isso vai facilitar, vai melhorar esse planejamento, essa ação pedagógica. Nunca a professora encaminha o livro com o caderno junto, ou é o livro ou é o caderno, para que esse peso seja amenizado. Como é que a criança anda com esse peso? Ela vai colocar essa mala nas costas, ela vai ter uma certa dificuldade. E nota-se muito facilmente se ela está tendo uma dificuldade ou não. Então, todas as vezes que perceber que a criança vai eventualmente reclamar ou não, mas ela tem uma postura que ao andar joga o corpo para frente, pode ter certeza que essa mala está um pouquinho mais pesada do que deveria. Elas são lindas, de cores fortes e vibrantes. Veja agora uma matéria sobre a beleza e o encantamento das flores tropicais. Elas são inspiração de muitos decoradores para deixar qualquer ambiente mais charmoso. As flores tropicais estão em alta aqui no estado. Cores fortes e vivas, as formas exóticas e texturas bem originais atraem olhares e chamam a atenção pela beleza. Eu comecei plantando uma que outra, me envolvendo com os produtores, e aí essa coisa começou um hobby e foi virando algo mais profissional, com você precisa de mais cuidado, e acabou que hoje é essa paixão. Destaque maior são os tapeinóculos, que são essas flores vermelhas bem raras, e folhagens como a cordilínea, a sombrinha chinesa,
E a gente está em expansão, né? Aqui ao lado tem uma área que eu estou exatamente expandindo para ampliar o plantio. Ela ajuda a recompor áreas degradadas, porque como você precisa de sombra, então muitas vezes é preciso a gente fazer um replantio de árvores que fechem. E aqui no sítio nada se perde, né? Nem uma folha de coqueiro, nem um tronco de árvore, nada. Tudo vira composto orgânico, tudo é feito compostagem. E isso volta como alimento para as plantas e naturalmente melhora o solo. As flores saem daqui direto para as mãos de decoradores. Essas plantas estão em alta. Entre os diferenciais está a durabilidade. Você tem plantas aqui da Mata Atlântica, plantas originárias das florestas da Ásia, de algumas florestas tropicais úmidas ao redor do mundo, e que são plantas de fácil manejo e de rápida perpetuação. Então elas se produzem muito rápido, né? Então o que caracteriza mesmo, sem falar na durabilidade das flores, né? Que uma flor tropical, ela depois de colhida num arranjo ou num vaso, algumas chegam a durar até 15 dias, mas uma média de 10, 12 dias, né? Isso com o vigor que mantém a beleza delas. São flores de cores intensas, muito vermelho, muito amarelo, né? Então essas características das tropicais é o que também as tornam mais atrativas. Para quem se animou com a plantação de flores tropicais, aqui fica uma dica. O cultivo é simples, precisa de sombra e de um carinho especial. Como todo ser vivo, ele requer muito cuidado, né? As flores tropicais elas têm algumas vantagens. Do ponto de vista de cultivo, elas não requerem nada de matéria de adubo químico, elas requerem muita matéria orgânica. Algumas variedades querem sombra total, outras meia sombra, algumas se dão bem a sol a pleno, né? E água. E naturalmente o cuidado que você tenha, o manejo que você dá, quer dizer, então a partir do momento que os próprios trabalhadores se envolvem, né, você consegue fazer com que essas flores produzam mais. Então assim, eu acho que além de sombra, matéria orgânica, carinho também é importante. Agora vamos falar de alimentação saudável. Você gosta de lanchar à tarde? Sabe qual a melhor opção para não prejudicar a sua dieta? Veja agora algumas dicas. As barras de cereal são extremamente práticas em fibras, contribuindo para a regularização do trânsito intestinal e ajudam a saciar aquela vontade de comer um doce no meio do dia. Os iogurtes são importantes fontes de proteínas, cálcio, zinco, vitamina A e vitaminas do complexo B, contribuem para a produção de energia e até ajudam a retardar o envelhecimento. Também uma ótima opção de lanche da tarde são as sementes de abóbora torradas. Elas contêm proteínas, gordura de boa qualidade, vitaminas do complexo B, ácido fólico e minerais. Além disso, as sementes de abóbora fazem bem ao coração e às artérias. Só não vale exagerar no sal. Outra opção é o chocolate amargo. Só é preciso controlar a quantidade e optar pelas versões com mais de 50% de cacau. O chocolate amargo é rico em flavonoides, fitoquímicos naturais que promovem a saúde das artérias e do coração quando presentes em uma alimentação equilibrada. O indicado é comer no máximo 25 gramas por dia. Você também pode optar por biscoitos ou cookies integrais. Eles são ricos em fibras e proteínas. Eles normalmente incluem ingredientes benéficos à saúde como gergelim, fibra de beterraba, óleo de girassol e linhaça. Uma porção de frutas secas também é ótimo. Elas são úteis para saciar o desejo por doces e são ricas em fibras solúveis, vitaminas e minerais. Frutas frescas, como banana e maçã, fornecem vitaminas, minerais, fitoquímicos, fibras solúveis e insolúveis que regulam o funcionamento orgânico e promovem a saúde, além de manter a pele e os cabelos bonitos. E para terminar, as nozes, castanhas e amêndoas são ótimas aliadas para saciar a fome da tarde. Elas fornecem gordura
gorduras de ótima qualidade que, aliadas à dieta equilibrada, diminuem o colesterol ruim. Além disso, possuem vitamina E, quantidades concentradas de zinco, cobre, manganês, magnésio, selênio e cálcio e ajudam a saciar a fome. Gente, o importante é tentar iniciar desde já uma alimentação mais saudável. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Cotidiano. Na volta, vamos mostrar uma matéria sobre a hora certa de ir ao oftalmologista. O intervalo é rapidinho. I don't want this feeling to go